para um lado, para o outro e fala, e agora o que eu vou fazer? O Senhor, Ele manda te dizer, não tem, mas Ele é contigo. Ei, começa a tomar posição diante de Deus, pois é Deus que vai te erguer nessa terra. É Ele que tem preparado coisas grandes para a tua vida. E manda te dizer, mas não desiste dos teus sonhos. Os teus sonhos são os sonhos de Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Jovem, você está de roxo. Qual é o teu nome? Quantos anos você tem? Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas Deus mandou te dizer que se o teu pai, a tua mãe, não importa, se alguém se esquece de você, Deus se lembra. Olha aí, glórias ao Rei. Essa semana você olhou para um papel e almejou algo referente aos seus estudos. Mas você na mesma hora disse, não vai dar certo, porque ninguém está me ajudando, porque ninguém me apoia. O homem, ele se esquece de você, mas Deus não se esquece. Aleluia! Aleluia, Deus vivo. Enquanto você está sonhando, sabe o que Deus está fazendo? Ele está com um papelzinho na mão escrevendo assim, ó. Ana Lúcia. Aleluia! Hoje 14 anos. O sonho dela é tal, 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 tal. O seu estado é tal, 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 tal. O Senhor, Ele olha para o teu coração e diz, olha, o coração dela está ferido, está machucado. Pisaram nela, machucaram ela. E muitas pessoas olham para você e pensam que está mil maravilhas. Mas ninguém sabe o que você passa. Ninguém sabe quais são os seus planos. Ninguém te entende. Ninguém entende tua maneira de pensar. Ninguém olha para o teu futuro da maneira que você olha. Mas o Senhor, Ele tem olhado para o teu futuro. Mas Ele tem escrito coisas lindas. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor ali escrevendo o nome de faculdade. Eu vejo o Senhor ali preparando grandes coisas na tua vida. O Senhor, Ele está escrevendo uma carta. Está escrevendo uma nova história para ti. E o Senhor, Ele manda te dizer, é tempo de começar a mudar. Mudar em quê? Você sabe o que eu estou falando. É tempo de começar a mudar certas coisas na tua vida. Há muito tempo já te cobraram isso e Deus, Ele vem cobrando. Cadê os teus pais? Eles são crentes? Sua mãe é crente? O Senhor, Ele está mandando te dizer, olha, é tempo de se consertar. Tu és alicerce da tua casa. A tua família que foi pisada, o nome da tua família que muitos olham e dizem que não presta, o Senhor, Ele vai honrar através da tua vida. Eu vejo o Senhor, Ele assinando o teu nome em papéis importantes. Os teus sonhos não podem ser frustrados. E eu vejo o Senhor, Ele te erguendo e fazendo de você vaso de honra na presença dEle. Começa a buscar esse Deus mais, viu? Começa a seguir o caminho ao qual Ele já lhe mostrou há muito tempo. Começa a buscar o caminho ao qual o Senhor já falou que você tem que buscar, que Ele vai te honrar nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Amado, Deus me castigue e cobre de mim. Quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo, olha, Abraão, tem o nome de uma menina aqui que você tem que falar com ela. E sempre que Deus fala um nome, eu fico meio inseguro. Aí Deus falou, olha, irmão, Abraão, olha, Abraão, é o seguinte, você vai falar com a Jéssica. Aí quando começou a apresentar o nome dos visitantes, eu falei, eita, Deus, tá santo. Desiste não, viu? Deus está trabalhando nos teus estudos. Aleluia! Tá difícil? A documentação não quer sair? Tá tudo complicado, vai ser um balagato. É Deus que te honra. Foi Ele que te prometeu e Ele cuida. Cada passo que você dá, Deus coloca a mão. Tem buraco, Deus coloca a mão. Você está andando em meio às cegas. Sabe o que está faltando? Uma luz. Quem é essa luz? Está faltando uma luz para iluminar o teu caminho. Um caminho que você olha aí, ó, e diz que não vai dar certo. A luz de Jesus, quando estiver sobre a tua vida, Deus, Ele vai iluminar e você vai olhar assim e não vai acreditar nas coisas que Deus colocou à tua volta. Os planos de Deus que estão sobre a tua vida. As obras que Ele levantou.
O Senhor, Ele mandou te dizer ainda, não é tempo de assumir compromisso com o seu ninguém. O teu compromisso é com Deus. O teu compromisso é com o Espírito Santo. Não se comprometa com homem. Não se comprometa com mulher nenhuma. Não se comprometa com nada. Sabe por quê? O teu compromisso é com Deus. Se compromete com o Espírito. Se compromete com Deus. E Ele vai cumprir aquilo que Ele planejou para a tua vida. Aleluia, Deus! Glorificado é o teu Ele é um Deus que não falha. É um Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor, Ele vê o teu choro, a tua tristeza. Eu vou encerrar antes da hora. Deixa eu ver. Eu vou levar o hino daqui a pouco. Mas antes eu quero te pedir, amado, que você medite em uma coisa. Principalmente você, jovens, escuta um culto direcionado aos jovens. Eu quero falar com os jovens. Deus, Ele tem surpresa para você. Gratidão, Jesus, aleluia. Que surpresa, irmão Abraão. Seja sincero consigo mesmo. Não precisa levantar a mão sem mostrar, não. Mas você, jovem, que tem se envolvido com as coisas do mundo, que tem ido para as festinhas do mundo, festinhas que lá na hora é tão divertido, né? Você se diverte, você ri. Mas me diz aí, quando você chega na tua casa, de noite, ou então de madrugada, eu não sei. Quando você deita, coloca a cabeça no teu travesseiro, o que é que vem no teu coração? Qual é a alegria que vem na tua vida? Eita, Deus poderoso. Você que deita no teu travesseiro e começa a chorar, e muitas vezes você diz, por que eu estou chorando? Você que às vezes está tão triste, você fala, por que eu estou tão triste? Você que às vezes está andando, e você fala, meu Deus, minha vida é um tédio. A minha vida não tem graça. A minha vida é a mesma coisa todo dia. Eu acordo e vivo a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O Senhor, Ele lhe promete novidade de vida. Glória a Deus. Ai, meu Deus, minha vida é tão triste, minha vida é tão solitária, minha vida é tão quieta. Minha vida é feliz quando eu estou lá no mundo, é bem legal, mas quando eu volto para casa, eu penso num lugar chato. Ei, o Senhor, Ele quer te dar repouso. O Senhor quer te dar descanso. O teu coração que está triste, o Senhor quer alegrar. A tua alegria não está no mundo, está em Deus. A tua alegria não está na Babilônia, está em Deus. Deixa as coisas da Babilônia de lado. A Babilônia, segundo Apocalipse 14, vai cair. Aleluia! E quem fizer parte dela cai junto. Irmão, eu não entendi. Jesus está voltando. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus. Ele não vai tardar nessa terra. Quantos creem? Glória a Deus, aleluia. Eu vou levar um hino. Louvar a Deus com esse hino. Enquanto eu louvo, eu quero te pedir, contemple o Espírito Santo aí te abraçando. Deixa a letra desse hino para o teu coração, amém? Pode soltar, amém.